Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos tratar de um assunto muito importante e que está sendo cada vez mais debatido no ambiente legislativo da capital gaúcha. Por aqui falaremos sobre a ética na sociedade, principalmente no contexto parlamentar da política brasileira. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, a doutora em filosofia Priscila Teste Spinelli. Ela que é professora associada do Departamento de Filosofia da URGS. Então, Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Então, também participa da nossa edição o doutor em filosofia Moisés Pinto Neto, ele que é professor do programa de pós-graduação em educação da UBRA. Então, Moisés, também seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo. Muito obrigado também pelo convite. Perfeito, eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu pergunto para a Priscila algo que pode parecer bastante simples, mas que, claro, sabemos envolve aspectos bastante complexos, que é a definição sobre ética. Então, afinal, Priscila, o que é a ética de maneira geral? Pergunta difícil, na verdade, né? Difícil tanto para a gente dizer, assim, conceitualmente o que significa e dizer no cotidiano. O que isso quer dizer, né? Mas a gente sempre associa a ética com um comportamento adequado, com um comportamento respeitoso, né? E que leva em consideração as diferenças entre as pessoas, entre as suas formas de vida, né? E eu acho que tem essa questão de embasar a sociedade também. Sem ética é muito difícil mesmo conceber uma sociedade e conceber uma sociedade que harmoniosamente convive entre os seus componentes, né, os seus membros. E, professor Moisés, de igual maneira, como você definiria a ética? E, para além disso, eu lhe pergunto também, é possível ser aético, não ter uma ética? Nossa, que pergunta difícil. Eu vou ficar pensando enquanto eu respondo a primeira, né? Eu concordo com a dificuldade que a professora Priscila trouxe, né? Porque a filosofia tem a característica de abrir alternativas, né? E de certa maneira, oferecer diferentes modos de pensamentos baseados no questionamento, né? Então, em função disso, sempre que a gente tenta fechar uma definição, isso causa um certo desconforto, né, para o filósofo, né, na medida em que aparenta fechar a questão. Mas eu estou de acordo com essa ideia de que a ética tem a ver com uma dimensão de respeito, uma dimensão de convivência social, né, e a ética também diz respeito a uma dimensão de valores, né, que são, de certa maneira, valores sociais estabelecidos, e que, em função dele, se vai estabelecer diferentes modelos de éticas, né? Uma ética voltada para a autorrealização individual, né? Que em termos filosóficos tem uma definição um pouco mais sofisticada, uma ética baseada no dever, né? Que é uma ética que tem a ver com certas regras que são estabelecidas, né? Por meio de um procedimento reflexivo, racional. Então, tem diferentes modelos de éticas que buscam dar conta desse problema de um valor socialmente compartilhado, né? Que é um valor, então, que vai regular as nossas relações de uma tal maneira que busque, acho que, sobretudo, evitar a violência, né? Sobretudo, se contrapor a uma sociabilidade violenta que resolve as questões sem respeito, né, a essas diferenças que a professora Priscila mencionou. Em relação ao fato de ser aético, é bastante difícil de imaginar essa situação, porque a pessoa que se coloca num espaço de indiferença a certas regras socialmente compartilhadas em torno do que é o correto e o errado, normalmente ela vai estar numa posição muito próxima do errado, né? Então é difícil a pessoa se colocar nesse lugar de indiferença a valores éticos. Normalmente, quando ela faz isso, é para dar suporte, né, para uma conduta que talvez não se enquadre nos parâmetros, né, socialmente estabelecidos do que é bom, do que é justo, do que é correto, né, esses valores que a ética tenta estabelecer, né? Então eu tenho bastante dúvida. Eu não diria que isso é uma resposta no mesmo sentido que 1 mais 1 é igual a 2, né? Mas eu tenho bastante dúvida se é possível essa neutralidade ética, né, que uma situação aética estabeleceria.
Agora, a professora Priscila, baseado na resposta do professor Moisés, e que traz essa questão do certo e errado relacionando com a ética, eu lhe pergunto se a ética é uma questão de opinião também. Olha, é também, sabe? Porque passa pela concepção que cada um vai ter do que vai ser tido, né? Do que a pessoa acredita como sendo correto. Então, a gente não pode desprezar a opinião. Eu acho que a opinião ela tem que ser levada em consideração, né? E ela precisa, então eu já faço um contraponto, mas ela precisa ser justamente talvez testada, tem que ser fundamentada, né? Então, às vezes a gente tem uma situação difícil, uma situação de dilema, uma situação problemática, e a gente tem diversos pontos de vista e diversas opiniões acerca do que seria o correto a ser feito, né? Então, eu acho que, dependendo da posição que a gente ocupa nesse dilema, nesse problema, de que lado a gente está, a gente vai ter uma opinião diferente. Mas é algo a ser considerado bom. Mas o quão fundamentada está essa minha opinião, o quão diferente é essa minha perspectiva e a minha abordagem em relação a um outro, que está enxergando a mesma situação, mas talvez de um outro ponto de vista. E às vezes eles são complementares, às vezes eles só parecem ser contrapostos. E a gente consegue, às vezes, encontrar, não sempre, nos casos felizes, a gente consegue encontrar uma complementação desses diversos pontos de vista, né? E esse dilema, professor, esse conflito de ideias ou interesses, eles têm relação com aquelas 3 perguntinhas que, quando falamos de ética, muito vem à tona, que são o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo? Com certeza. Com certeza. O que eu posso e o que eu posso sendo eu, na medida em que eu não influencio ou não prejudico ninguém, né? O que eu posso fazer, que tem a ver com isso também, de ter a noção de que as minhas decisões muitas vezes não são só minhas, quer dizer, elas têm efeito colateral num outro, né? E o que eu devo, quer dizer, são as coisas que a gente precisa fazer para seguir convivendo de uma maneira a mais harmoniosa possível, né? A gente sempre se considera muito, quando fala em ética, considera muito o indivíduo, mas a ética ela tem essas 2 dimensões, a dimensão individual e a dimensão coletiva, e elas precisam ser sempre levadas em conta. Por isso que é tão complexo, né? Por isso que... E ética diz respeito, não sei se Moisés concorda comigo, mas diz respeito à nossa vida e ao que a gente valoriza. Eu acho que ele trouxe a noção de valor, que é realmente muito importante. E, professor, para além do pensamento filosófico, da reflexão nas ações mentais, eu lhe pergunto se também a ética pode ser definida como um conjunto de hábitos e comportamentos nas ações práticas do indivíduo dentro da sociedade. Essa é uma das definições possíveis, né, da ética, baseada nessa ideia, então, de hábito, né, que remete um pouco à origem da palavra, né, ethos, que tem a ver com morada e costume, né, porque a morada nas culturas não modernas, né, era já irradiava valores, né, quer dizer, tu não simplesmente habitava um lugar de uma maneira indiferente, né? Como se aquele lugar meramente te pertencesse. O lugar ele já carregava em si tradições, valores, né? Então daí essa origem da ideia de ética vinculada a esse habitar e daí vinculada então essa ideia de costume e hábito, né? Então essa é uma das possibilidades de se pensar a dimensão ética, que nos remete, por exemplo, hoje em dia, a questão ambiental, né? A questão ecológica que está colocado, quer dizer, como nós habitamos o mundo, né? Então a gente abre aí uma outra janela para pensar a ética não só como algo, né, como bem disse a professora Priscila agora, não só como algo individual, né, mas como algo transindividual, coletivo, né, que nos atravessa não só enquanto humanos, mas também nos atravessa enquanto meio ambiente, em conjunto com outros seres. Então tudo isso vai se ampliando, né, conforme a gente vai diversificando as definições. Deixa eu só dar um pitaco naquela questão da opinião, né, que eu acho que é super importante, assim, porque é algo que a gente observa muito em sala de aula, né? Os alunos dizendo assim, quando a gente faz uma pergunta acerca de um problema ético, né, diverso, pode ser a pena de morte, o aborto, enfim, todas essas questões, né, polêmicas,
Normalmente um aluno fala algo e imediatamente ele diz, mas é a minha opinião, né? Como uma forma de se defender, né? E aí a coisa que eu mais costumo trabalhar em aula é assim, gente, é claro que todo mundo tem a sua opinião, né? Afinal de contas, todos nós somos seres pensantes que formamos algum juízo sobre as coisas que se colocam diante da gente, né? Baseado naquilo que se apresenta no dia a dia, quer dizer, aquilo que a gente vê na mídia, aquilo que a gente conversa com os amigos, conversa com os parentes, etc. e tal, né? Então, é evidente que a gente forma uma opinião, né? Então, dizer a minha opinião não te protege da crítica, né? No sentido de que é evidente que todo mundo parte de algum lugar, mas se nós fôssemos parar na opinião, cada um que saísse aqui dessa aula sairia exatamente igual ao que entrou, né? Se a minha opinião é uma espécie de um cercadinho, né, que eu traço e digo, olha, aqui ninguém pode entrar, né? Porque isso aqui significaria mudar a minha posição. Nós vamos sair da experiência da aula ou da experiência do debate, né, que vai se dar em aula ou pode se dar em outros ambientes, da mesma maneira como entrou. Então a aula toda não fez sentido, né? Então a grande questão aí é se a minha opinião tem uma fundamentação, se eu sou capaz de justificar a minha opinião. E aí, na medida em que alguém coloca um argumento que eu não consigo responder num debate acerca de alguma questão ética, é porque a minha opinião se fragilizou e quem sabe eu posso rever a minha opinião, por que não, né? Uma vez já aconteceu uma situação muito engraçada, assim, muito, muito estranha, que um aluno falou para mim assim, professor, gostei muito da tua aula e tal, mas não posso pensar aquelas coisas que o senhor colocou, porque isso significaria mudar a minha opinião. E se mudar a minha opinião, eu deixarei de ser eu mesmo. E eu disse, não. Né? Mais uma questão filosófica importante. Exato, né? Exatamente. Não, de forma alguma, né? O que é o teu eu, né? O teu eu está sempre se transformando, né? No contexto das experiências que tu vai estabelecendo. Tu foi um na infância, tu foi outro na adolescência, tu é outro agora, e a cada lugar que tu passa, de alguma maneira, tu transforma essas convicções, né? Então a gente tem que estar, e eu acho que essa é uma característica que vale a pena trazer, né, do debate público contemporâneo, que é um debate muito marcado por sectarismo, por uma atitude muito emocional, né, de se afirmar assim de uma maneira muito, como se aquilo dissesse respeito à minha forma de ser, né, uma posição muito fundamentalista, né, tanto no sentido lato, né, quanto no sentido filosófico mesmo, né. Então a gente pode se colocar numa atitude mais aberta, né, para rever opiniões e tal. E nesse sentido a gente vai formando também uma ética pública, né, que remete então ao que a gente está fazendo aqui, né, no sentido de que é uma ética que se coloca sob um escrutínio reflexivo, né, dado em diálogo entre as pessoas que se colocam abertas para rever os seus pontos de vista, né. Se a gente não tem isso, a gente não tem o começo da ética, né? A ética não começa, né? Se a gente ficar preso, cada um no seu ensimesmamento da sua opinião, né? E se coloca fechado nessa opinião, me parece que a gente não inicia o processo. Claro que a opinião é sempre o começo, né? Como bem disse a professora Priscila. Sempre a gente parte da opinião. Mas a gente pode, sim, e deve, né, colocar a nossa opinião sob escrutínio, né, do diálogo com o outro, né? É aí que a gente vai começar a estabelecer valores. Agora, professora, aproveitando a palavra do professor Moisés também, que assim como você tem o ambiente acadêmico aflorado bastante, aproveitando a experiência de vocês, então, professora, embora a ética seja uma questão também de opinião, como você já trouxe aqui no programa, essa opinião ela precisa estar aberta a um contexto e um convívio em sociedade. Ela precisa também se adaptar às regras que todos concordem. Exato, exato. Então, e tem regras, né, que são às vezes pressupostas, não são escritas, né? A gente pode fazer uma distinção entre as leis e todo o regramento estabelecido por escrito que a gente tem, que parte desde o nosso principal e mais abrangente documento, que é a Constituição, mas a gente tem regras de convívio que não necessariamente são escritas, né? Então, convenções sociais. Convenções e eu diria que elas são mais do que convenções, porque quando a gente diz convenções parece que elas são assim, elas poderiam não ser e a gente poderia conviver bem igual sem elas. Não é verdade. A gente não deve mentir, por exemplo.
né? A gente deve, o máximo que puder, cumprir com as promessas que a gente faz. Ou pelo menos não prometer sabendo que não vai poder cumprir. Que seria uma forma de mentira também, né? Por quê? Porque isso a gente desestabiliza um valor que é importante, que é o da confiança. Então, a gente adentra as relações humanas, né? Uma relação aqui de conversa, né? Em que a gente está trocando ideias, ou uma relação professor-aluno, ou uma relação pessoal, de amizade ou de relacionamento afetivo, a gente adentra essas relações, em primeiro lugar, num primeiro momento, numa situação de franqueza, quer dizer, de honestidade, de opiniões, de o que a gente está dizendo, do que a gente quer. E se a gente não estabelece, então, como um princípio que a gente não deve mentir, essa confiança, ela de imediato ela já se desfaz. E bom, as nossas confianças às vezes se quebram, né? Às vezes a gente se decepciona. Mas é isso, a gente se decepciona porque, em princípio, a gente confia. Então é muito importante para o estabelecimento mesmo das relações sociais, e como eu disse, das relações que sejam as mais sutis ou assim, bem superficiais, como as mais profundas, essa relação de confiança, né? O estabelecimento da confiança, em primeiro lugar. Professor Moisés, para a gente mudar um pouquinho o foco e falar de uma dúvida que é bastante recorrente quando falamos de ética, das diferenças de ética e moralidade, ética e moral. Como saber quando tratamos de uma ou outra questão na nossa vida, no nosso dia a dia? Sim, essa é uma distinção bem convencional, assim, né? Não existe uma distinção, de novo, né? Não é uma questão de 1 mais 1 igual a 2, inclusive porque se diz que ethos é uma palavra grega e mores é uma palavra latina, né? Então, na verdade, elas não carregariam diferenças, né? A gente tem áreas da filosofia que se designam, por exemplo, como filosofia moral, mas é no mesmo sentido da ética, né? Já outras tradições traçam essa diferenciação de uma maneira bem rígida, né? Posso dizer assim, se essa pergunta foi feita, normalmente é pensando na distinção, na seguinte distinção. Moral é uma espécie de aprendizado apenas de continuidade de certos valores, né? Quer dizer, de reprodutivo de certos valores. A moral já está estabelecida, ela não é... ela é uma espécie de um código de conduta que se estabelece meramente pelo fato de seguir uma tradição, né? Enquanto que a ética, ela seria o ambiente reflexivo sobre como a moral se dá, né? No sentido de que a ética é uma espécie de reflexão acerca da moral, né? Então a moral pode estabelecer, né? Vamos supor assim, né? Há 100 anos atrás, né? Existia socialmente, inclusive em alguns países era criminalizado, né, uma conduta como a homossexualidade, né? A pessoa que é homossexual era criminalizado, né? Na Alemanha, por exemplo, tinha o crime de sodomia, que era evidentemente uma forma de criminalizar a homossexualidade. Hoje em dia, né, a criminalização se dá sobre a homofobia, né, e não sobre a homossexualidade. Isto é, né, a partir de uma reflexão ética sobre um valor moral da época, né, qual o valor moral? O valor moral era de que só um tipo de vínculo afetivo era legítimo, que era o vínculo heterossexual, né? Então, esse era o valor moral estabelecido. Todo o resto precisava ser reprimido, repreendido, né, curado, né? Todas as formas pavorosas possíveis de controle social se estabeleceu sobre essas pessoas que eram apenas diferentes no ambiente social que elas viviam, né? E aí a gente tem uma longa tradição do pensamento de gênero e orientação sexual que faz esse estudo, né? Essa genealogia dessas violências que caíram sobre essas populações. E aí, em função disso, né, a partir de uma dimensão reflexiva, né, se construiu a ideia de que esse comportamento é um comportamento apenas diferente, né? A sociedade tem que saber lidar com a pluralidade de orientações, né, que não existe uma orientação certa, nós não temos um balizador, a não ser talvez um balizador religioso, mas aí é uma questão que numa sociedade secularizada
é da esfera privada de cada um e não pode ser, portanto, imposta publicamente, né? Então, do ponto de vista público, não existe nenhuma justificativa para tratar diferenciadamente essas pessoas, né? Logo, nós invertemos, a partir de uma reflexão ética, aquilo que é moralmente correto e aquilo que é moralmente incorreto, né? De uma tal maneira que a homossexualidade deixou de ser moralmente correta e passou a ser uma indiferente, né? No sentido de que é uma orientação que cada um segue de acordo com o seu desejo, né? E a homofobia, né? Que é essa atitude de contrariedade, né? A essa ação, é que passou a ser repreendida, né? Então aí a gente teria uma espécie de transformação, né, da ética sobre a moral, né? No sentido de que uma moral dada como uma coisa que vai passando apenas com base no costume, e a ética como uma reflexão racional que nos permite reconstruir a moral, né? Mas só salientando que isso não é uma distinção pacífica na filosofia, mas para muitas escolas se vê dessa maneira, né? Perfeito, bastante importante e bastante didática também a colocação feita pelo professor Moisés. Agora, professora Priscila, para a gente encaminhar o encerramento do nosso primeiro bloco, por que é tão importante para cada indivíduo ter uma clara definição do que é a ética para si? E mais do que isso, a minha ética pode ser diferente da sua? Boa pergunta, Matheus. Mas eu acho que pode, sabe? Ela pode, porque a gente pode ter diferentes valores. Existem diferentes modos de compreender a nossa vida, né? A gente pode ser pessoas que gostam de mais de umas coisas, mais de outras, que se identificam, né? Não é só uma questão de gosto, é uma questão de o estilo de vida que eu quero viver. Se eu quero ser uma pessoa que faz mais esportes, mais sedentária, eu gosto mais de comidas de um tipo, de outro, não sei o quê. Bom, a gente vai entrar numa mistura aí entre preferências, né, e preferências que são ditas de tipo pessoal, né, e privadas. Então, você pode gostar muito de amarelo e eu detestar amarelo, por exemplo, né? Mas a gente pode entrar em outras preferências que são mais profundas, tá? E elas vão dizer respeito ao nosso modo de vida, à nossa forma de conduzir. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu estou tendo em vista a pluralidade dos valores éticos. Eles não são os mesmos, mas eles têm que ser capazes de conviver. Então, a gente pode ter éticas distintas sobre um certo aspecto, né? E eu acho que tem um aspecto que é muito importante aí, que é o da não violência e do respeito e da tolerância entre as pessoas. Então, tem coisas que você vai perseguir, que você vai valorizar, que eu não vou perseguir, eu não vou valorizar, mas a gente tem que ser capaz de se respeitar. Por isso, quando eu tenho uma ética que consiste em destruir uma ética que não é a minha, isso é muito perigoso, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, assim. Perfeito. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando da ética, principalmente focando no ambiente legislativo e na rotina do dia a dia profissional. Então não saia daí, logo mais voltamos com mais TV Câmara Entrevista.
Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje fala sobre ética, e professor Moisés, que estamos recebendo hoje aqui, doutor em filosofia. Agora que a gente já falou um pouco sobre a ética de uma maneira geral, no convívio da sociedade, gostaríamos de avançar na questão do ambiente legislativo. Alguns dias atrás, na semana passada, a Câmara Municipal em Porto Alegre instalou a Comissão Permanente de Ética Parlamentar para avaliar e monitorar as ações dos vereadores no plenário Otávio Rocha. Eu gostaria de lhe perguntar, professor, como um colegiado pode ajudar a nortear os hábitos e o tratamento também entre os parlamentares aqui na casa? Eu acho que esse tipo de iniciativa é essencial, até demorou, né, para que a Câmara tivesse esse ambiente, né? Afinal, as relações que se estabelecem na oratória, ali no cotidiano da Câmara, não deixam de ser relações que produzem violência, né? E, portanto, se produzem violência, elas estão sujeitas a regramentos éticos, né? E aí, como nós estamos falando de uma estrutura institucionalizada, a gente precisa também ter um aparato institucional que cuide dessa questão, né? Então, eu acho que nesse sentido foi né, absolutamente essencial que se tomasse isso. Como que pode ajudar? No sentido de ir aos poucos, né, estabelecendo regras e limites, né, de uma tal maneira que o diálogo público não reproduza relações de violência, né? Evidentemente, em alguma escala, isso tem a ver com uma certa formalidade, né? Quer dizer, a obediência a uma certa limitação na forma de falar, né, no sentido de respeitar a pluralidade de perspectivas, né, mas mais do que isso até no sentido de visualizar qual tipo de violência que é reproduzido no momento em que um discurso transborda aquilo que é a defesa de uma posição para se tornar uma posição de ódio ou uma posição que signifique a reprodução de relações violentas no cotidiano aqui da atividade parlamentar, né? Então, nesse sentido. Além do professor Moisés, também recebemos hoje nos estúdios da TV Câmara a professora Priscila Teste Spinelli, que é também doutora em filosofia, assim como o professor Moisés. Eu lhe pergunto, professora Priscila, se o fato de termos agora uma comissão permanente de ética parlamentar aqui na Câmara Municipal em Porto Alegre pode ajudar a conduzir melhores condutas e nortear também o tratamento entre os colegas do plenário. Com certeza, acho que sim. E complementando um pouco a resposta que o Moisés deu, eu acho que tem uma dimensão em que essa comissão, não sei exatamente o nome que ela tem, mas que ela pode atuar, que ela é um pouco educativa pedagógica, né? Então, eu sei de algumas iniciativas nesse sentido, por um contato com o pessoal da Embrapa, e em que eles têm as suas comissões de ética e os seus líderes de ética, e eles promovem atividades reflexivas e que fazem com que os seus membros, né, o membro que estão ali convivendo sempre de modo profissional, entendam o profissionalismo da sua conduta ali, da sua função, e entendam o tipo de comportamento que é benéfico e o tipo de comportamento que é simplesmente maléfico e que não conduz a lugar nenhum, sobretudo, né, então, né, nessa casa, no lugar de diversidade de opiniões, tem certos comportamentos e comportamentos de fala, né, de linguagem, de forma de se referir um ao outro, que elas não podem ser permitidas sob pena disso, de a gente não conseguir mais conversar e avançar a respeito de nenhuma pauta, de nenhum ponto. Agora, professor Moisés, para cada profissão se diz que existe um código de ética, inclusive com juramentos específicos para cada profissão, né? Em cima disso, podemos dizer que isso acontece porque existem acordos e tratados dentro do ambiente profissional que devem ser seguidos e respeitados para um bom convívio entre todos? Sim. Deixa eu só fazer um adendo antes, né, em relação à pergunta anterior, que eu acho que é importante.
as duas perguntas, assim, né? Que existe aí uma situação, a ética ela não cai do céu, né? A ética é construída aqui nesse mundo por essas pessoas, né? E também é feito de uma questão cultural que a gente está inserido, né? Então hoje a gente vive numa situação de uma certa deslegitimação das instituições, né? No sentido de que o fato de que as pessoas ganharam canais novos, né, de vocalização das suas reclamações, suas angústias, né, que são as plataformas digitais, as redes sociais, né, todo esse ambiente digital, acabou produzindo a sensação de um distanciamento em relação ao poder institucionalizado, né? E em função desse distanciamento as pessoas começaram a se sentir não representadas. E aí, em função disso, essas instituições começaram a perder aquilo que a professora Priscila falou lá no começo, né? Que é a confiança, que é a base a partir da qual se constrói, né, um arcabouço institucional para uma sociedade civil, né? E aí, em função desse distanciamento, as pessoas estão procurando, muitas vezes, sujeitos que falam coisas tidas como autênticas, né? Quer dizer, esse sujeito não representa aquela hipocrisia formal, né, de um ambiente parlamentar, né? Então, o sujeito é grosseirão, é tosco, né? Ele fala absurdos, ele não cumpre aquilo que a gente chama da liturgia do cargo, né? Então, existe um certo segmento social, né, que está hoje buscando, nessa suposta autenticidade, né, uma resposta para o problema de falta de legitimidade das instituições, como se a pessoa ser desbocada, mal educada, né, violenta, virulenta, né, cruel até nas suas relações, fosse um sinal de que ela pelo menos é o que ela é, né? Pelo menos ela não se esconde por trás, né, de uma capa de hipocrisia, né? Mas isso é uma visão completamente superficial do fenômeno, né? Porque nada garante que essa autenticidade seja melhor do que as formas anteriores. E as formas anteriores, por vezes, elas de fato podem encobrir hipocrisia, elas podem encobrir violência, podem encobrir uma série de coisas, e nesse sentido tem que ser denunciadas e desmascaradas. Mas elas também, por outro lado, podem significar a abertura de um espaço de discurso público que não pode funcionar alheio a regras. Quer dizer, se tu não tem um procedimento a partir do qual as pessoas falam, né, a conversa pode ficar decidida por quem fala mais alto, né? E aí a gente cai meramente na violência, né? Se quem grita mais alto é quem ganha, ou quem bate mais forte na mesa é quem ganha, aí a gente tem uma situação de violência, a gente não tem uma situação ética, né? Então, esse caminho da autenticidade que as pessoas buscam, né, em contraponto ao decoro, né? Quer dizer, a gente vê várias pessoas que são acusadas de quebra de decoro ganhando mais público e mais audiência por causa das quebras de decoro, né? Me parece ser um problema bastante recorrente aí, né? E que é um problema que a gente tem que lidar, que tem a ver com o descrédito das instituições, né? Então, se a gente quer estabelecer aí instituições fortes, a gente precisa dar conta disso. Em relação à pergunta propriamente dita das áreas específicas das éticas profissionais, né? A gente tem, por exemplo, ali no direito, a gente tem um código de ética, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive é estudado, né, para prova da ordem e tal, é um tópico. Então, realmente, as áreas têm códigos específicos, né? O que não dá é para se confundir uma dimensão ética, que é uma ética geral, que precisa ser observada pela pessoa em qualquer circunstância, né, com a ideia de que o profissional só está adstrito a essas regras específicas no seu fazer cotidiano, né? Então, às vezes, né, isso é uma coisa que eu comentava muito quando dava essas disciplinas de ética específica, às vezes não se pode perder de vista que a ética não é só o que está escrito ali naquele código, né? Quer dizer, a ética, na verdade, ela funciona como uma parte como uma dimensão, né, existencial da nossa vida, né? Ela está presente a todos os momentos, desde que a gente abre a torneira de manhã até o momento que a gente deita no travesseiro da noite, né? Então não é um código de ética específico profissional que vai resolver. Esses códigos, na verdade, servem para focalizar certas questões, certos problemas
certas recorrências que acontecem nas profissões que vão exigir decisões específicas do profissional e poderiam gerar certa dúvida, certo dilema, né, certa questão que provocasse uma reflexão, e o código está ali para responder como é o agir que se entende dentro do ambiente corporativo, a partir das instituições representativas de cada área, né, o Conselho Federal de Medicina, a Ordem dos Advogados, etc., se estabelece como o agir correto, assim, né? Mas isso não significa que esses códigos sejam imutáveis ou que eles sejam, que eles estejam livres de uma reflexão acerca deles, né? Eles são simplesmente formalizações que se estabelecem para facilitar o dia a dia do profissional em relação a certas questões específicas que aparecem nesse cotidiano e que podem exigir um tipo de juízo ético. Agora, professora Priscila, falando do ambiente político, legislativo mesmo, a partir da criação da Comissão de Ética, tu acredita que essa comissão, ela além de nortear o comportamento também, o que poderia ser considerado passível de uma análise, passível de falta de ética entre os vereadores da casa? Olha, que difícil essa pergunta. Ela é difícil porque ao mesmo tempo ela é também fácil, sabe? Porque eu acho que tem a ver com esse trato que a gente estava falando antes, né? Sobre as diferentes opiniões e as diferentes posições que a gente adota e como proporcionar um ambiente mais proveitoso do ponto de vista do debate das ideias, porque eu acho que isso é uma das grandes coisas que acontecem aqui, né? E saber como lidar com esse debate, saber como conduzir esses debates, né? Saber como a gente se posiciona e reage, às vezes até emocionalmente, né? Porque é muito difícil isso, o Moisés trouxe antes, né? Uma coisa de, as discussões às vezes são acaloradas, né? E a gente parece que perde a racionalidade, né? A gente diz, perdi a cabeça, quando a gente perde a cabeça. Mas eu acho que é uma dimensão importante também a gente se dar conta de que a gente mexe com as emoções. A gente vai mexer com as nossas emoções nos debates e nas divergências de opiniões. E não tentar simplesmente fingir que essas emoções não existem ou tentar extirpar elas do debate. Não, elas vão aparecer. Como é que eu lido com elas? Né? Como é que eu lido? Como é que eu demonstro que eu fiquei muito indignada com uma certa posição, mas sem ser violenta nessa minha demonstração? E talvez essa comissão de ética, esse recurso, né, possa ajudar a mostrar como fazer isso também. Por isso eu disse, tem uma dimensão pedagógica aí que eu acho que não pode ser deixada de lado nunca, né? Agora, professora, já que estamos falando de uma instituição parlamentar, onde os agentes participativos foram colocados a partir de uma eleição, escolhidos pelo povo, né? Eu lhe pergunto se existe uma clara relação entre a democracia e a ética. Com certeza, com certeza. Se diz respeito, né, à democracia, a divergência de opiniões. Então, o conflito parece ser uma coisa que não vai nunca ser eliminado completamente. Eu acho que talvez haja uma ilusão nas nossas casas públicas, assim, de que se a gente vai conversando, a gente vai se entender, num sentido assim total e absoluto. Uma hora a gente vai chegar numa conclusão que vai satisfazer todo mundo. Não é verdade. Eu realmente não acredito nisso. O que eu acredito é que a gente vai ter que ceder em vários pontos, muitos vão ter que ceder em alguns pontos, outros em outros. Existe todo o ponto do convencimento também, de a gente poder apresentar, né, dos nossos representantes poderem apresentar os seus pontos de vista e tentar a persuasão. Mas existe uma dimensão conflituosa que ela é inerente da democracia. Né? Ela é inerente. Isso significa o quê? A gente nunca vai concordar 100% no 2 mais 2 igual a 4. A gente nunca vai concordar aí. Mas a gente vai ter que aprender a conceder. E acho que aí é que entra a ética, porque a gente vai ter que saber respeitar a opinião diferente, a posição diferente, e às vezes
aquilo que, por maioria ou por algum outro procedimento de decisão democrático, se estabelece, mesmo sendo contra aquilo que eu acredito, né? Então, eu posso não concordar com o resultado de alguma eleição, com o resultado de alguma votação, mas eu tenho que ser capaz de entender que agora aquilo ali foi o que foi escolhido pela maioria ou por todos, enfim, né? Depende do procedimento, mas que aquilo ali se estabeleceu como a decisão a ser feita. Então, mesmo que internamente, né, em foro íntimo, eu discorde, eu não vou... Então, essa é uma das coisas éticas, né? Eu não vou sabotar o resultado, por exemplo. E, professor, para além dessa relação entre ética e democracia, existem conflitos entre a ética privada do indivíduo e a ética pública que está no senso da convivência em sociedade? Uhum. Com certeza, né? Com certeza. Deixa só eu dar também um pitaco sobre essa questão da relação entre ética e democracia, porque eu acho que é fundamental a gente deixar bem claro essa relação, né? Então, eu estou de total acordo com o que foi falado, só construindo por um outro ângulo, né? A gente poderia dizer assim que se o pensamento ético ele é um pensamento reflexivo, né? Ou seja, ele é um pensamento que se estabelece a partir do questionamento de algo que está posto, né? Porque a gente só reflete quando questiona, né? Senão não tem reflexão, né? A reflexão é quando, de alguma maneira, a gente estabelece uma distância entre algo que foi dito e algo que vai ser, então, pensado, né? Então, por que a democracia tem tudo a ver com ética, ou por que a democracia é condição de possibilidade da ética? Porque qualquer outro regime não democrático, isto é, um regime de características autoritárias ou totalitárias, ele é um regime que não abre espaço para reflexão. Ele é um regime que simplesmente manda e as pessoas obedecem, né? Então é um regime de súditos, não de cidadãos, né? Então, quando tu tem uma vocação autoritária, quando tu tem alguém que manda e simplesmente acha que aquilo que manda é a verdade absoluta, não pode ser questionado, tu não tem espaço para ética, tu tem espaço para um conjunto de ordens, né? Tem uma filósofa do século XX bem famosa, que é a Hannah Arendt, né? que estudou muito esse fenômeno da obediência, né? E ela colocou que nós não temos direito a obedecer, né? Isto é, nós não podemos construir uma sociedade, né, baseada na obediência, porque essa é a sociedade, por exemplo, que ela investigou lá quando investigou os totalitarismos, né, onde os sujeitos simplesmente diziam estar cumprindo ordens e praticavam as maiores atrocidades com base nessa ideia de cumprir ordens, né? Então, de alguma maneira preciso se estabelecer um ambiente em que a questão seja permitida, né? E esse ambiente é um ambiente democrático, é um ambiente onde a questão é permitida, né? Por isso, as pessoas que têm uma tendência autoritária, elas tendem a narrar a democracia como uma bagunça, escamoteando esse aspecto que a professora trouxe do conflito, como se o conflito fosse em si mesmo negativo, né? Como se o conflito fosse em si mesmo bagunça, baderna, caos, né? Anarquia no mau sentido, né? Então, com essa retórica se quer estabelecer uma unidade, mas o que a gente sabe, com base na mera observação da sociedade, é que essa unidade não existe, essa unidade é ficcional. Quando essa unidade é reivindicada, ela é imposta, né? Ela é imposta por alguém, é a unidade do ponto de vista de alguém que está sufocando as posições contrárias. Quando a gente entra num debate, vamos discutir o que é melhor, democracia ou ditadura, a única coisa que a gente tem que responder, esse é um pseudo-debate, porque se a gente estivesse numa ditadura, simplesmente a tua posição valeria, né? Então, qual é a diferença da democracia e a ditadura? É a diferença que numa ditadura, não é que a gente tem posições diferentes e prevalece a tua, é que eu não posso falar, porque se a gente tivesse posições diferentes, simplesmente a gente estaria numa democracia, né? Então a gente precisa sempre apontar essa condição contraditória de quem afirma que defende democraticamente uma ditadura, né? Ou que defende democraticamente algo que sai da democracia, porque essa não é uma posição democrática, porque elimina a própria possibilidade do debate, porque é a eliminação do debate que caracteriza o autoritarismo, né? Então, é nesse sentido que só existe espaço ético dentro de uma democracia. Dentro de uma ditadura existe espaço ético? Existe, mas ele é um espaço de resistência à ditadura, né? Pró-ditadura não existe espaço ético, é a morte do espaço ético, porque é a morte da reflexão.
né? Então, eu acho que é super importante a gente ressaltar isso num ambiente como esse, né? De um poder legislativo municipal. Em relação ao conflito entre ética pública e ética privada, ele pode acontecer sim, né? Agora, a gente tem que ver se isso que é reivindicado como ética privada é de fato algo que se justifica, né? Lembrando que a ética está na esfera da justificação e não na esfera da opinião, né? Nós vimos que a opinião é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada, né? Então, essa ética privada, ela se justifica, né, enquanto algo que eu consigo defender com meus valores, ou ela é simplesmente o meu autointeresse, né? Que eu estou ali fingindo ser ético, né? E por outro lado, o que seria a ética pública, né? Seria o melhor interesse da coletividade, que também não necessariamente vai se refletir no que a maioria quer, né? Porque isso também é algo que a gente precisa dizer, né? Nem sempre o que a maioria quer é o que é a decisão ética do ponto de vista público, né? Porque a maioria, às vezes, está focada no interesse imediato. Essa pessoa está sendo acusada de um crime, vamos botar fogo nela. Pode ser que a maioria queira isso, né? A gente pode ter pesquisas quantitativas que indicam isso, mas não necessariamente isso é a ação ética, porque a ação ética é que a maioria respeite o princípio que ela estabeleceu lá no começo, de que para uma pessoa ser considerada culpada, ela tem que passar por um devido processo legal. E se as pessoas não estão sendo coerentes com essa posição naquele caso concreto, a posição aí correta do ponto de vista de uma ética pública, ela é contra-majoritária, né? Isto é, ela não corresponde ao que é o interesse da maioria, e sim a observância de um princípio que a maioria não está sendo íntegra a ponto de sustentar naquele momento, né? Então a gente precisa diferenciar bastante o que é a vontade da maioria, né, do que é um bem coletivo. São duas coisas que não necessariamente correspondem em todas as situações. Agora, professora, pegando por base essa integridade, a valorização também do coletivo, tu diria que a ética ela é necessária, essencial para a vida e é sempre um exercício de colocar em prática os pensamentos a cada ação que se toma como indivíduo na sociedade? Com certeza, com certeza. E tem a ver com a gente ser honesto com a gente mesmo. Né? Tem a ver com a gente ser honesto com a gente mesmo. E essa relação entre pensamento e prática é um dos temas que eu gosto mais de lidar assim, e de refletir sobre ele, porque é muito fácil a gente, às vezes, falar sobre algo e agir de maneira completamente diferente, né? Então, eu acho que uma coisa a gente é se comprometer com aquilo que a gente fala, né? Se comprometer é buscar... isso é exatamente integridade, né? A gente buscar ser inteiro nas nossas práticas e nas nossas defesas, né? Então, de nada serve eu defender verbalmente, né, apenas verbalmente, princípios democráticos ou valores éticos como o respeito, como a tolerância, e, na verdade, na minha prática cotidiana eu ser intolerante, eu ser autoritária e etc. Professor, para a gente encerrar, tu diria que o indivíduo que acusa ou aponta o outro de hipócrita, colocando como hipocrisia aquela ação daquele indivíduo, ele mesmo é alguém não capaz de colocar em prática um conjunto ético acordado na sociedade? O indivíduo que acusa de hipocrisia? Uhum. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser uma acusação verídica, né? Ele pode estar apontando algo que existe de fato, né? O que é a hipocrisia? A hipocrisia é essa divergência entre o dizer e o fazer, né? É isso, né? Alguém que diz uma coisa e faz outra, né? Então, nesse sentido, pode acontecer situações de hipocrisia. A gente tem um farisaísmo, né, generalizado por aí, né? Essas pessoas que fazem discursos altamente moralistas e, ao mesmo tempo, praticam no seu privado as maiores imoralidades, né? Então, essa figura é o hipócrita. O que também não dá pra gente cair é no cinismo, né? Que é a posição que reconhece que o fazer
é errado, mas diz que ele é a única alternativa viável, né? Então a pessoa sabe que aquilo que ela faz é errado, mas diz que agir errado é a única posição possível, né? Então também essa é uma outra atitude que não é hipócrita, né? A pessoa não está sendo hipócrita, porque ela está dizendo explicitamente que ela está fazendo ali uma barbaridade, né? Mas por reivindicar isso como a única forma de fazer aquilo que ela está fazendo, ela de alguma maneira se absolve, né? Nós não temos que tolerar nenhum nem outro, nem a hipocrisia e nem o cinismo, né? A gente tem que ser capaz de discursivamente estabelecer entre nós relações que são relações baseadas na confiança, que são relações baseadas no respeito, na diferença, né, de uma tal maneira, na não violência, né, de uma tal maneira que nenhuma dessas duas condições, né, patológicas se estabeleça aí, né, e a gente consiga com isso estabelecer relações saudáveis, que é o que no final a ética busca estabelecer, né? Dizia lá o Aristóteles que a ética tem a ver com esse bem viver, né? Então são as relações saudáveis que a gente pensa na ética. Perfeito. E com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência e encerrando o nosso programa, que hoje falou sobre a ética na sociedade em geral e também tratou da ética no ambiente legislativo a partir da criação da Comissão de Ética Parlamentar aqui na Câmara Municipal em Porto Alegre. Agradeço aos nossos especiais convidados. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a doutora em Filosofia Priscila Teste Spinelli, ela que também é professora associada do Departamento de Filosofia da URGS. Obrigado, professora Priscila. Muito obrigada, Matheus. Foi excelente poder debater aqui com vocês esses assuntos. Agradecemos também, participou conosco da nossa edição, o também doutor em filosofia, professor Moisés Pinto Neto, ele que também é professor do programa de pós-graduação em educação da UBRA. Obrigado, professor. Eu que agradeço, foi um prazer. Perfeito. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais e também acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.